Olá, tudo bem com você? Eu sou o Rodrigo Alves, repórter, apresentador e jornalista colaborador do Jornal da Cidade. E hoje trazemos mais um tema super interessante para você. Eu tenho certeza que você já deve ter vivido alguma confusão entre vizinhos, principalmente se você mora em condomínio. E hoje nós trazemos um advogado especialista no assunto em direito imobiliário e também ele é sócio do escritório Ação Júris. O Jornal da Cidade recebe o advogado Andres Amadeus. Andres, muito bem-vindo ao Jornal da Cidade. Agradeço a oportunidade de estar aqui presente, explanando um pouco mais sobre o direito imobiliário no nosso dia a dia. Muito interessante, Andres. Olha, primeiro que essa pauta já é polêmica por si só, né? Porque quando envolve conflitos entre vizinhos, alguns especialistas até falam que surgem a partir dos 5 Cs, né? Entre eles, há muita briga devido a cachorro, devido a vazamento de algum cano, né? E nós sabemos que os condomínios, eles estabelecem, né, normas, né? Aí eu gostaria de saber se essas normas elas são estabelecidas pelo próprio condomínio ou essa legislação, digamos assim, vem de um órgão de fora. Então, basicamente são 3 documentos que norteiam o direito condominial. É o Código Civil, que é uma legislação federal, o Regimento Interno e a Convenção. Na ordem seria Código Civil, Convenção Condominial, Regimento Interno. Então são esses 3 documentos que o condômino deve ficar mais atento para que ele não tenha conflitos dentro daquela zona, da área comum do condomínio, dentro da zona de coletividade que existe dentro do condomínio. Agora, interessante observar que, quando se toca no assunto do regimento interno, né, como proceder no momento da elaboração dessas leis para que não surja algo injusto, por exemplo? Pronto. É preciso definir a diferenciação entre Código Civil, todo mundo sabe que é o Código em si, a legislação federal feita pelo Congresso Nacional, da Convenção Condominial e Regimento Interno. A Convenção Condominial ela é muito mais ampla, define aspectos amplos dentro do condomínio. Já o regimento interno é aquele feito no dia a dia. Raramente hoje a gente vê um condomínio que não tem uma convenção condominial, mas pode existir condomínios que não tenham regimento interno e é super aconselhável que se faça. Assim como se deve se atualizar constantemente a convenção condominial, que é um regramento superior, vamos se dizer, ao regimento interno. Então, para que a gente proceda com o registro da convenção condominial, normalmente ela já vem, para ser alteradas, a convenção condominial precisa-se de um quórum de 2/3 dos condôminos. Já para o regimento interno, que é do dia a dia, como um regimento interno vai, por exemplo, horário de funcionamento da quadra, vai estar no regimento interno, é uma coisa mais do dia a dia. Localização das garagens, regimento interno. Como é que se vai se definir? Entregador, encomenda, isso tudo é regimento interno. Código Civil é claro, alteração, convenção condominial, 2/3 dos condôminos. Quanto ao regimento interno, qual é, doutor Andres? Não existe. Existe uma omissão legislativa no tocante a qual é o quórum específico. Daí vamos para os estudiosos. Alguns dizem que é o próprio 2/3, outros dizem que é por maioria simples. Mas todos concordam que deve-se respeitar a convenção condominial. Se a convenção condominial definir que o regimento interno deve ser só alterado com 2/3, vai ser respeitado os 2/3. A recomendação em geral que eu digo, se um síndico ou se um morador tem uma dúvida no tocante a quórum de regimento interno, ele consulta o seu advogado, que ele vai se especializar, vai entrar no caso concreto, para que se define então qual é o quórum específico para uma alteração de um regimento interno. Via de regra, eu sempre aconselho o 2/3, mas sei que um 2/3 do condôminos é muito difícil ser alcançado. E isso impossibilita que você altere o regimento interno do seu condomínio, enrijecendo então assim o seu dia a dia. Porque
Porque você sabe que o aspecto do social, principalmente de um condomínio, deve ser alterado de acordo com a demanda dos seus moradores. Sim. E com isso, se você estabelece que só pode ser trocado por 2/3, fica muito difícil de você alterar um regimento interno, incapacitando muitas coisas no nosso dia a dia. E agora tem uma questão, né, que são as famosas reuniões de condomínio. Muito se debate, né, as pessoas acabam conversando sobre os problemas que estão acontecendo, mas e quando o síndico não consegue resolver o problema? Para onde é que o morador tem que procurar? O que é que tem que fazer? Pronto, vamos lá. Normalmente, quando o síndico não consegue resolver o problema, o síndico deve só atuar naquele conflito entre moradores quando está atrapalhando a coletividade em geral. Se ele não está atrapalhando a coletividade em geral, deve ser apurado entre os dois apenas, através do Poder Judiciário, até uma notificação extrajudicial, via cartório. Mas se está atrapalhando em geral, então cabe ao síndico, é responsabilidade do síndico atuar nessa situação. Seja em animais que apresentam perigo a outros moradores, seja no tocante a barulho, perturbação. Então, se ele está fazendo isso, algum morador está fazendo isso, está atrapalhando a coletividade em geral, deve-se adverti-lo e logo após a multa. Inclusive, tem multas bastante graves previstas no Código Civil para esses casos.